dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não, de forma nenhuma. Deu uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Não, isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, tá tudo certo. Perceba que o Pablo Marçal, ele faz questão de evitar responder sobre a fala do Bolsonaro, né? Ele faz uma evasiva verbal para não ter que lidar com o que o Bolsonaro falou, que é chamar ele de falta de caráter. Evasiva verbal. Logo o Pablo Marçal, que sempre responde tudo de forma direta. Será que ele vai ficar dando evasiva ou ele vai responder essa crítica do ex-presidente Bolsonaro? Vamos ver o que o Marçal faz nesse vídeo aqui. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar aqui sobre a resposta de Pablo Marçal diante das discussões recentes envolvendo ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro chegou a chamar Pablo Marçal recentemente de sem caráter, entre aspas, né? Ele disse que falta caráter a ele, dizendo que Marçal chamava Bolsonaro de quadrilheiro e depois doou dinheiro para a campanha de Bolsonaro. Marçal recentemente respondeu também a situação no Instagram, os ânimos ficaram acalorados e o Marçal foi questionado numa entrevista ao vivaço sobre isso. Vamos ver o que é que ele fala, vamos fazer uma análise retórica da estratégia dele para responder essas perguntas difíceis, hein? Vamos ver. Imagina, celular, um sonho, sem gastar os milhões que esses caras gastam, imagina agora começando a campanha. Não preguei um adesivo ainda, quase não fui pra rua, agora o pau vai quebrar nessa eleição, esquece Nunes. É interessante como o Marçal ele já traz um gatilho de pertencimento, né? Não gastei a grana que esses caras gastaram, tá falando dos outros políticos, né? Enfim, e ele tá se colocando como um pertencente a um grupo exclusivo, né? O grupo das pessoas que não usam o dinheiro do fundo eleitoral, enfim. Ele está se colocando como pertencente de um público mais eleito, né, de um público de elite. Então é um gatilho de pertencimento. É um argumento para passar uma autoridade, uma imagem de superioridade diante dos outros. Eu quero ver a hora que ele fala do Bolsonaro, o que ele responde. Vai ficar para trás. É o que a gente precisa aí. Deus mudou a sorte dessa cidade. Eu sou uma oferta para vocês, que é o povo sofrido, gente que já não aguenta mais essa mazela desses caras covardes, né? Inclusive tem gente já cancelando. Mais uma vez ele tá usando, agora não o rótulo, né? Mas agora não o pertencimento, mas sim o rótulo. Ele tá usando o estratagema 32. Gente que não aguenta mais esses caras covardes, se referindo aos políticos que já vieram, aos outros políticos que estão aí. Lembrando que o estratagema 32 é você rotular alguém ou um oponente, enfim, taxar ali um rótulo negativo naquela pessoa para que ela seja desacreditada, né? Você está descredibilizando ela, atacando a imagem, a credibilidade dela. Então quando eu falo assim, não, mas viu, eu tô aqui para vocês que já estão cansados, estão de saco cheio desses covardes aí que estão por aí. Eu tô rotulando eles como covardes para que você não leve o que eles vão dizer a sério, afinal de contas eles são covardes. É o estratagema 32 de rotulação. Mas vamos para a resposta principal. Ainda nos próximos debates, quem sabe se entrar na minha frente vai levar. Vou usar técnicas novas de PNL para quem aparecer lá. Vai ser um debate dinâmico, sempre um novo a cada encontro. Vai ser bem divertido. Falta 8, imagina, 8 encontros. O dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Não. Dia de hoje marca uma ruptura do senhor com o presidente Bolsonaro? Os olhos arregalados, né? Uma microexpressão de medo, né? Excesso de... A gente fala que é uma microexpressão de medo porque a gente tem o excesso da esclera, que é a parte branca dos olhos. Quando a gente tem o aumento na exposição da parte branca, que é a esclera, esse pode ser sim um indicador de uma microexpressão de medo. Uma pergunta desconfortável, tanto que ele até apresenta um recuo de cabeça. De forma nenhuma. Deu uma entrevista falando até que o senhor falta caráter no Não, isso é discussão eleitoral. Depois que passa a eleição, tá tudo certo. Eu fui candidato a presidente em 2022, a gente... Tá vendo, ó? Aí ele já vai para outro lado, ele vai... Ó, isso aí é discussão eleitoral, passou, tá tudo certo. Mais uma vez, faz uma rotulagem ali, né? Rotula a situação como discussão eleitoral e usa uma evasiva verbal. Ele já vai falar ali que ele foi em 2022, que eles foram concorrentes e que teve uns problemas e depois passou a dar tudo certo. E aqui ele vai trazer um exemplo, né? Vamos entender a estratégia do Marçal. Acabou tendo uns problemas também, depois eu apoiei ele, ajudei ele na eleição dele, que inclusive é nossa, né? E agora o político ele tem que ter A eleição dele, que inclusive é nossa. Só pra gente entender aqui, é perguntado pra ele, o senhor tem algum problema, uma ruptura, né, com a direita, enfim, com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Ele, não. Isso aí é tudo discussão eleitoral, passa o tempo, depois que passa esse período, passa, né? Isso aí acaba. Em 2022 eu tive problemas com ele também, depois eu apoiei, tá tudo certo. Então ele tá trazendo um exemplo
né, uma evidência pessoal, ou que pode ser chamada de evidência anedótica, né, que é uma evidência que é algo que só você consegue comprovar por você, né, uma evidência anedótica. Eu sei que não é. Por quê? Porque eu sei. Então ele traz essa evidência anedótica para comprovar que não tem problema nenhum com o Bolsonaro. E agora ele já vai para um outro assunto. O Pablo Marçal tem essa estratégia. Perguntas que deixam ele desconfortável, ele ou responde como evasiva, ou com uma rotulagem, ele rotula, isso aí é discussão eleitoral, ele bota um rótulo na situação para não ter que entrar nos pormenores e já muda de assunto muito rápido, né? É uma marca registrada na comunicação dele. Vamos seguir aqui. Ele não pode pensar com o intestino, sabe? Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário. E aí ele redireciona o problema, a discussão com o filho do Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente. A nossa eleição, né? Percebe que o Pablo se corrige, né? Não, o Bolsonaro estava na eleição dele, que inclusive é nossa, né? Ele tenta mais uma vez trazer o gatilho de pertencimento. Pertencimento ao quê? Ao grupo dos bolsonaristas, né? Ele vai lá e fala, olha, a eleição do Bolsonaro, inclusive que é nossa, né? Ele se corrige ali. Então, mais uma vez, ele tá tentando valer-se do gatilho de pertencimento, né? Para que o público bolsonarista olhe e fale, olha, que legal, o Pablo Marçal é bolsonarista, estamos no mesmo grupo, pertencemos ao mesmo grupo, logo temos ideais em comum. E agora ele fala de novo, né? Nossa eleição, quando se refere à eleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma estratégia para conseguir pegar realmente o eleitorado, enfim, o público que segue ali o que o Bolsonaro fala. Ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado. Gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Então eu sempre poupei ele pelo capitão. Você vê que o Marçal já saiu da questão do Bolsonaro, se ele tem problema e tal. Ele é muito rápido, né? Ele usa um 32 ali, rotula, isso aí é discussão. Ele bota um rótulo na situação para não ter que entrar nos pormenores e já troca de alvo, já troca de assunto e vai para outro lado, né? Não, mas agora, como ele tá se acomunando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, que eu não vou curvar minha cabeça para comunista. O Nunes é um banana, o secretariado inteiro comunista. Já mudou, já foi para outros alvos, já é isso aí. O Marçal é muito rápido em sair de perguntas difíceis. Não tem pujança, não representa os nossos princípios. A parte boa é que os conservadores, os liberais, eles não vivem de forma nenhuma como gado. Então a gente vai votar naquilo que a gente acredita. O senhor falou uma reconciliação com o Bolsonaro depois da eleição. Não, mas não tem... A pergunta do jornalista foi boa, né? Ele já coloca ali... O senhor falou na reconciliação com o Bolsonaro. O jornalista nem termina a pergunta, mas vinha uma pergunta aí com comando embutido, né? Reconciliação, eu admito, né, nessa pergunta, no enunciado, eu estou pressupondo que há uma ruptura. Se eu estou falando de reconciliar, quer dizer que há algo que causou a necessidade de reconciliação, né? Causou essa ruptura. Então o jornalista já estava vindo com uma pergunta com comando embutido, que se o Marçal respondesse a pergunta, ele teria que assumir que houve uma ruptura para que agora haja uma reconciliação. Então, o Marçal já pega rápido a pergunta com comando embutido e não deixa o jornalista terminar. Eu não tô com problema com ele, não. Mas o senhor espera contar com o apoio dele ainda na eleição? Eu não tô esperando nada, eu quero saber Deus e o povo. Marçal sai da pergunta e vai para outro ponto. Deus e o povo. Mas e o Bolsonaro? É Deus e o povo. Mais uma vez, muito rápido, né? Nós estamos sozinhos nessa aí. Apoia em gatilho de pertencimento mais uma vez, que é o pertencimento religioso. Pessoas que são religiosas, ele já faz um apelo ali, um apelo à religiosidade, enfim, um apelo a essa questão, Deus e o povo, essa questão da religião, para poder sair dessa pergunta difícil, essa pergunta incômoda, né? E sozinho a gente chegou, cadê? Não tem nenhum outro partido político apoiando. Poderia ter vindo com 5 se eu vendesse minha alma, tá mostrando aqui que minha alma não está à venda. Eu consegui agora fazer esse empate com eles, isso é porque a pesquisa ainda está longe da realidade. Na hora que vocês entenderem o que está acontecendo, vocês vão ver, vai ser no primeiro turno. O Bolsonaro falou que lhe falta caráter. Então, se me falta caráter, ele pode me ensinar. Mas... Aqui foi uma resposta, você vê que o Pablo Marçal faz uma microexpressão de medo antes, né? Então,
Aqui, então, se me falta caráter, ele pode me ensinar. Se ele tá falando o que falta, fala o que precisa, que eu respeito ele e tô à disposição para aprender. E o estratagema que o Marçal usa aqui nesse momento é o estratagema número 2. Ele muda o significado de algumas palavras-chave de uma proposição a qual ele quer se opor, na qual ele quer refutar, enfim. Então o jornalista fala assim, o Bolsonaro disse que te falta caráter. Ou seja, se a gente fosse entrar no mérito de observar essa... Não é uma pergunta, né? O jornalista soltou um comentário. Mas... lhe falta caráter. Eu estou dizendo que você não é uma pessoa boa, né? Resumindo, a frase é essa, né? O senso comum, né? A interpretação é que você não é uma pessoa boa. E o Pablo Marçal, ao invés de falar se eu entrar nesse mérito, se eu sou uma pessoa boa ou não, se eu tenho caráter ou não, ou rebater o que o Bolsonaro disse, ou falar que quem não tem caráter é ele, enfim, ao invés do Marçal lidar com a questão por essa ótica, que é a ótica mais comum, da expressão sem caráter, né? Que é uma pessoa ruim, ele vai para uma excrescência, ele pega nesse ponto, né? A palavra falta, né, como algo que é uma falta, algo que não existe, e ele muda o significado dela para, então, se falta, precisa estar completo. Para estar completo, eu preciso de um professor, preciso aprender. E aí ele traz a reinterpretação da frase no sentido de, não, então ele vai me ensinar. Perceba que ele não lida com essa questão se ele é bom caráter, se ele não é, se o Bolsonaro tá certo, se o Bolsonaro tá errado. Ele fala, não, então se me falta, né, se falta eu posso adicionar, eu posso completar, eu posso aprender, e quem vai me ensinar é o Bolsonaro. Ele que ficou 27 anos no parlamento, tá tomando pancada, tomou facada. Ele deve ter aprimorado bastante o caráter dele e tô à disposição como aluno. Chame ele de senhor e tá tudo certo. E essa é a saída que o Marçal faz, né? Ele usa a estratégia número 2, ele muda o significado, né? A pergunta do jornalista, o comentário, obviamente, foi no sentido de, e aí, você realmente lhe falta caráter? Você é um mau caráter, sim ou não? Bolsonaro está certo, Bolsonaro está errado? Olha, se algo falta, algo pode ser completado. Se pode ser completado, dá pra aprender com alguém como é que completa esse algo. Então, o Bolsonaro vai me ensinar como é que... E aí ele vai pro lado do Bolsonaro, que toma facada, que etc e tal. Ele muda de rumo muito rápido, né? O Pablo faz muitas evasivas verbais. Mas eu diria que o principal ponto, na minha visão, minha interpretação, é a mudança do significado, né? Ele usa o estratagema número 2. Ele muda muito rápido o significado dessa frase, né? Ele não debate ela no sentido mais comum possível de interpretação, que é falar se ele tem caráter ou não. Mas sim, como é que faz para ter caráter, né? Qual é o aprendizado necessário para isso? Ele ressignifica a frase. Não tem nenhum problema com o Bolsonaro e quando passar a eleição vai dar tudo certo. Agora, a gente deixando claro para os seguidores dele. Não é sequestrado por nenhuma pessoa que diz que é dono de movimento nenhum. A liberdade não tem dono. A liberdade é algo que corre no sangue de todos os brasileiros. E a gente pode ter divergência, mas a gente tem os mesmos fundamentos e tá querendo ir pro mesmo lugar. Agora... Aí o Pablo usa um estratagema muito comum. Ele é lá pro final, eu não vou lembrar, é depois do estratagema número 30, mas basicamente consiste em você usar uma linguagem mais filosófica, uma linguagem até mesmo um pouco confusa, mas para passar um ar de superioridade intelectual. A liberdade não tem dono. Não tô dizendo que o que ele tá falando não tem fundamento, tem fundamento. Mas às vezes você opta para sair de uma saia justa, né? Você opta por uma frase mais longa, cheia de um certo capricho, né? Um certo requinte, para que aquela situação difícil vá ficando para trás e você vá saindo fora da situação difícil, e ao passo que você vai falando palavras requintadas, passe um ar de intelectualidade, um ar de autocontrole, né? Uma estratégia muito comum. Foi uma péssima escolha, né, o Nunes? Foi uma péssima escolha. Não tinha nenhuma situação, nenhuma outra opção viável no seu Salles que eles acabaram tirando. Eu peço desculpas a todo mundo que de fato não tá gostando da minha participação aí, mas eu tô sozinho, sem dinheiro público, sem marqueteiro, sem nada. E aí ele traz os argumentos para validar a autoridade dele, né? Olha, eu vou validar minha autoridade mostrando que eu estou sozinho, que eu tô esse, que eu tô aquele outro, né? Ele traz o gatilho de underdog effect, né? O vira-lata. Quando ele fala, né? Eu tô sozinho, sem marqueteiro, sem apoio de partido nenhum, tal. E até onde eu sei parece que isso é verdade mesmo, né? Eu não me aprofundei nas questões do Marçal, mas quando ele traz isso, que dá a entender que ele tá bem vulnerável, que ele tá... É uma parte pequena ali, um cara sozinho, sem marqueteiro, etc e tal, comparado com os outros políticos, ele está fazendo apelo pro The Underdog Effect. Esse gatilho emocional que é o efeito do vira-lata, que é o quê? As pessoas, geralmente, quando vem uma situação que tem um vira-lata, elas tendem a torcer pro vira-lata. Elas tendem a torcer para aquela parte que parece a mais injustiçada, aquela que parece a parte mais coitada. Por exemplo, Davi e Golias, você sempre vai torcer para Davi, porque é um pequenininho, ou coitadinho contra o gigantão, o malvadão, etc e tal. Então é um gatilho que o Pablo tá usando nessa fala dele. E eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que a gente analisar. A principal resposta dele já foi dada em relação à treta dele com o Bolsonaro. Acho que tá bem respondido.
E lembrando que se você quiser aprender sobre análise, sobre comunicação, quiser melhorar a sua retórica, você pode hoje mesmo participar da nossa formação em comunicação persuasiva. Dominar a sua retórica do zero e saber como falar a palavra certa para convencer qualquer pessoa. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscrever e eu te vejo por lá. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui também, um grande abraço e até mais.